Vamos dar continuidade à nossa mensagem. A gente está na terceira mensagem do capítulo 15, ainda falando sobre a ressurreição de Cristo Jesus. No entanto, hoje a gente vai trabalhar uma temática um pouco diferente acerca da ressurreição do corpo de Jesus, ou da ressurreição de Jesus. Para quem está acompanhando a série de mensagens, a gente viu ali que no começo do capítulo 15, Paulo, ele traz o credo paulino, o apostólico, acerca daquilo que ele cria sobre a ressurreição, né? E ele fala que aquilo que ele recebeu, ele também traz para essa comunidade, né, do Jesus que morreu, que foi sepultado, que ressuscitou, tudo isso segundo as Escrituras, e que se encontra vivo. E esse Jesus ressurreto que apareceu para essas pessoas, apareceu para várias testemunhas. Aparece primeiramente para Pedro, para Tiago, para os 12 discípulos, aparece para os 500, né? Paulo não diz, mas os evangelhos dizem, né, que aparece primeiramente para as mulheres, né, que testemunham acerca desse Jesus ressuscitado, e por fim, ele diz, olha, apareceu também a mim o menor dos apóstolos, que nem merecia, mas ele apareceu e a graça em mim foi eficaz, no fim de que eu trabalhei muito mais do que todos. Na semana passada, nós vemos que ele continua o argumento, justamente falando sobre a importância da crença da ressurreição, porque se Jesus não havia ressuscitado, então é vã a nossa fé, é vã a nossa esperança, é vã a nossa pregação, e nós continuamos no pecado. Mas de fato Cristo ressuscitou e nos coloca numa nova posição, né? A posição desse último Adão. Ele nos coloca juntamente com ele ressuscitados. E aí ele começa então no versículo 35, eu coloquei aqui 25, mas o versículo 35, falando acerca do corpo da ressurreição. Talvez você já se perguntou isso, né? No pós-morte, depois que a gente morre, com que corpo que a gente vai ressuscitar? Eu ia trazer uma foto minha aqui de 2013, né, onde eu coloquei uma foto no Facebook do antes e depois. Quem já fez isso no Facebook, na rede social? Colocar uma foto assim do antes e depois. Principalmente quando a gente emagrece bastante, ou quando a gente faz algum procedimento estético, né? Ou de repente tem algumas imagens até assim, sem Jesus e com Jesus. Quem já viu isso? Né, no Facebook, no Instagram da vida, né? No meu caso eu coloquei lá eu com 93 quilos e eu com 80, e agora eu estou subindo de novo, né? Eu poderia colocar a terceira foto ali, mas a gente gosta de falar nessas categorias, né, do antes e depois. E quando a gente pensa na nossa vida, a gente também pensa nesse depois. Como vai ser esse depois? Como que vai ser esse depois da morte, né? É só ir para um cemitério, que a gente vai ver nas lápides, várias descrições, né? Você vai ter lá bebês que morreram com meses de idade, talvez até com dias de idade, crianças, adolescentes, jovens, senhoras, senhores, casais enterrados juntos, né? Indigentes, pessoas que ninguém sabe de que família aquela pessoa é, né? Todo tipo de pessoas enterrada no cemitério, né? E talvez se a gente fosse perguntar com que corpo essa pessoa ela vai ressuscitar. Quem já fez essa pergunta? Com que corpo que essa pessoa vai ressuscitar? Será que lá no céu as crianças que morreram crianças vão ser crianças? E os adultos que morreram já na meia-idade vão estar na meia-idade? E os velhinhos que morreram bem idosos, já lá próximo dos 100 anos de idade, com várias debilidades? Minha avó morreu com 83, 84 agora, mas ela estava com várias debilidades, né? Como que vai ser o corpo dela? Como que vai ser o corpo dessa senhorinha? Percebe que essas perguntas que talvez você já fez, né, em algum momento da sua vida, também foram perguntas que a igreja de Corinto queria saber, né? Paulo não traz a resposta a todas essas perguntas. Muita coisa a gente vai sair daqui continuando no mistério. A gente não vai ter a resposta para tudo, mas ele traz alguns caminhos aqui,
ou ele responde a pergunta desses irmãos, né? Para a gente não se delongar, eu quero primeiramente orar com vocês, e eu quero que vocês deixem aberto a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 35, e a gente vai lendo esporadicamente até chegar no versículo 58, para ver qual é a argumentação de Paulo acerca desse tema, né, que eu coloquei ali, o corpo da ressurreição. Como é o corpo? O nosso corpo ressurreto, e como que Paulo descreve isso. Vamos orar. Pai, eu quero colocar, faltou um R ali, né? Eu quero colocar, Jesus, diante do Senhor, a nossa vida, pedir que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar a compreender a Tua palavra. Eu sei que são trechos às vezes de difícil compreensão, às vezes a gente vai sair ainda com algumas dúvidas, mas eu quero orar que o Senhor esclareça aquilo que a Tua palavra está esclarecendo, aquilo que a Tua palavra é clara, aquilo que a Tua palavra é revelada, aquilo que a Tua palavra, ó Deus Pai, está inspirada, que o Senhor ilumine as nossas mentes para que a gente possa compreender as Tuas verdades, ó Pai. É essa a minha oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Paulo começa no versículo 35 dizendo o seguinte: mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Né? Talvez é a pergunta que a gente começou aqui, né? Como que é esse negócio da ressurreição? Já falou que Cristo ressuscitou. A gente falou sobre isso nas duas últimas semanas. E aí, quando Cristo ressuscita, Ele abre o caminho para as primícias, para que a gente depois também ressuscite juntamente com Cristo. Mas como vai ser esse processo da ressurreição? Com qual corpo nós seremos assuntos? Nós subiremos com Cristo Jesus. A gente sabe que, por exemplo, no mundo aqui de Paulo, havia os fariseus e os saduceus, né? Duas filosofias, duas crenças dentro do judaísmo, e os saduceus afirmavam que não existia a ressurreição, afirmava que não existia milagre, né? E tinham outras afirmações acerca dessas ações sobrenaturais, e eles eram céticos acerca disso. Já os fariseus, eles criam na ressurreição, eles criam na corporeidade da ressurreição. Então, Paulo parece que está trazendo o assunto aqui da ressurreição, não como um tema que eles simplesmente estão questionando, mas como um tema que eles estão duvidando, porque a gente vê que eles começam o capítulo 15, justamente Paulo provando que há ressurreição. Olha, a ressurreição ela aconteceu de fato. Aqui estão os argumentos históricos que aconteceu a ressurreição, aqui estão as testemunhas que visualizaram a ressurreição, aqui está o meu testemunho pessoal acerca da ressurreição, e aqui está as implicações teológicas, porque se não aconteceu a ressurreição, essas são as implicações teológicas. E aí ele fala, então, como que esses corpos, já que vai haver, eles vão ressurgir? O apóstolo aqui, é interessante que ele elabora justamente as consequências dessa crença na não ressurreição. A pergunta agora parece ser, se realmente vamos ressuscitar, como que isso vai acontecer? Com qual corpo nós iremos ressuscitar? E a resposta de Paulo é elaborada do versículo 35 a 49, a partir de duas analogias, 4 comparações e uma citação bíblica. É isso que ele vai fazer do versículo 35 a 49. Ele vai trazer duas analogias, 4 comparações e uma citação bíblica para provar ou para falar acerca desse corpo ressuscitado. A resposta de Paulo demonstra que a igreja de Corinto possui dúvidas acerca de como se dará a ressurreição e de como serão os corpos. Talvez são dúvidas que a gente ainda tem, como a igreja de Corinto tinha aqui acerca desse corpo ressuscitado. Quais serão os sinais visíveis? No ciclo natural da vida, a gente passa por várias etapas, né? E nessas etapas, pessoas nascem com características físicas, né, diferentes, de acordo com o país que nasceu,
de acordo com a família que nasceu, né? Então, cada pessoa tem a sua particularidade, né? Claro que existem pessoas que são muito parecidas, né? Mas na maior parte, a gente vê aqui uma grande variedade de pessoas, né? De forma que cada pessoa possui um corpo específico. Como que será esse corpo? Como que a gente vai ressuscitar? Será que o nosso ressuscitar vai ser algo parecido com o que acontece lá em Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos, aonde Deus, né, pelo Espírito dele, pede para que Ezequiel olhe para aquele vale cheio de ossos secos e diz: profetiza, para que haja vida. E aí quando Ezequiel profetiza, diz que os ossos começam a se juntar, os nervos começam a se juntar e de repente começa a todo mundo ressuscitar. Será que essa vai ser a cena? Né? E como serão aqueles, por exemplo, que preferiram cremar o corpo? Né? Os corpos que foram cremados, ou os corpos que foram cremados que foram jogados no mar. Tem gente que tem esse ritual de jogar no mar, ou que jogou, sei lá, em qualquer lugar, fez adubo, né, para a planta, ou as pessoas que foram esquartejadas e que foram enviadas cada um para um lugar, cada parte para um lugar diferente. Não, percebe que o texto ele não traz essas minúcias de como esse corpo ele vai ressuscitar, mas de fato a gente vai ver que o texto ele vai trazer uma verdade, né, de que esses corpos ressuscitarão, e de que não importa o tamanho da dificuldade, se o corpo está cremado, se ele está enterrado, se ele está esquartejado, Deus é Deus que cria do nada aquilo que existe, né? Isso que a gente vê lá em Gênesis, o Deus que cria do nada aquilo que existe, e é o Deus que pode trazer esses corpos também do nada, né, para esse grande dia que nós encontraremos com Cristo Jesus. Então, neste verso, Paulo estabelece esse questionamento, um questionamento que ainda perturba muita gente. E a resposta de Paulo, ela vai se dividir em 3 partes. Versículo 36 a 44, ele fornece então essas analogias da ressurreição do corpo. No versículo 44 a 49, ele fala da necessidade do corpo celestial e espiritual, né, em comparação com esse corpo terreno. E o versículo 50 a 57, ele vai descrever essa transformação que vai acontecer. Olha o que ele diz no próximo versículo, versículo 36. Paulo chega para a igreja de Corinto e diz o seguinte, próximo versículo 36. Insensato, o que você semeia não nasce se primeiro não morrer. Paulo começa carinhosamente chamando as pessoas daquela igreja de Corinto de insensato, né? Talvez uma palavra mais próxima seria louco, tolo, estúpido, né? A linguagem que Paulo utiliza é uma linguagem muito forte, né? Que Paulo está dizendo assim, olha a estupidez da pergunta que vocês estão me fazendo, olha que pergunta tonta que vocês estão me fazendo, né? A linguagem pesada de Paulo aqui parece emergir não de um questionamento sério, mas de um questionamento infantil ou de pessoas que querem apenas polemizar. Já viram aquelas pessoas que querem polemizar? Porque Paulo está estabelecendo que essas pessoas, que ele está respondendo a essas perguntas, né, não é a igreja toda, mas um grupo de pessoas que não acreditavam na ressurreição. E aí, como eles não acreditavam na ressurreição, eles colocavam em xeque até mesmo o corpo da ressurreição. Mas como que o corpo vai ressuscitar? Então Paulo ele chega de uma forma dura, né, para essas pessoas, dizendo o seguinte: insensato, né, louco, será que a pergunta que você não está fazendo é uma pergunta tonta? E aí ele constrói a primeira analogia, que começa aqui no versículo 35 e que vai até o versículo 38, que é a analogia da semente e da planta. Ele usa, e é interessante que Paulo utiliza os elementos da plantação, do dia a dia, elementos que eles conheciam para falar de uma realidade. Paulo fala do processo natural de uma planta, né, que antes de ser planta, é uma planta em potencial, uma semente. É uma semente que precisa ser enterrada, que precisa morrer, e ao ser enterrada, ela precisa estar no solo correto,
ter os nutrientes corretos, ter a provisão correta, para que ela então se transforme em uma planta. Então Paulo começa fazendo a analogia do corpo antigo, ou o nosso corpo que nós temos hoje, para esse corpo glorificado, com essa analogia dessa semente. Essa semente que um dia vai morrer, que um dia vai ser enterrada, que um dia vai voltar para o pó, mas que ao voltar para o pó, ela vai florescer e vai se tornar uma planta. Ou seja, me parece que a linguagem de Paulo aqui, que ele utiliza, é uma linguagem que fala em dois termos. Ela fala numa linguagem em três, de continuidade e descontinuidade, e numa linguagem de transformação. Como assim, continuidade e descontinuidade? Porque a semente, ela não vai continuar sendo semente, ela vai se tornar algo que não é semente, Então esse é o processo de descontinuidade do corpo, Nós não estaremos mais nesse corpo, não é mais esse corpo específico, mas haverá um novo corpo dado pelo próprio Deus, que será transformado, e que esse corpo glorificado e transformado nasce a partir dessa semente. Ou seja, o DNA da semente e o DNA da planta é o mesmo DNA. Existe um processo de continuidade. Deus não cria o corpo glorificado ex nihilo. O que é ex nihilo? A criação lá do Éden foi uma criação ex nihilo, uma criação do nada. Do nada, Deus cria algo. A gente, por exemplo, para criar uma cadeira, você não cria a cadeira do nada. Você pega objetos que existem e cria uma cadeira. Para criar um púlpito, você pega a madeira que existe e cria o púlpito. A criação inicial de Deus, ela é a criação do nada. Deus cria do nada, do caos, Ele coloca ordem e cria algo para a existência. A criação do corpo celestial é a criação a partir da semente. Essa semente que se transforma numa planta. Então é interessante que Paulo fala aqui duas linguagens. A linguagem da continuidade e a linguagem dessa transformação. E aí ele continua no versículo 37, dizendo ainda acerca da semente, dessa analogia, 37 e 38, da semente e da planta, dizendo, e quando se semeia, você não semeia o corpo que há de nascer, Você está semeando a semente, está colocando a semente. Mas um simples grão, como trigo, ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como Ele quer dar, a cada uma das sementes dá o corpo apropriado. Então, primeiro, a natureza da semente continua sendo a mesma natureza. Com isso, eu quero dizer que a semente do pé de limão possui um DNA da árvore de limão. Há um processo de continuidade. O corpo não deixa de ser corpo ao ser glorificado. É interessante, então, que o primeiro processo que ele coloca aqui é esse processo de continuidade. Você vai plantar, e primeiro, esse diz aqui, quando você semeia, você semeia um simples grão. E esse grão ele precisa morrer para que haja o nascimento e a transformação nesse novo corpo de glória. Então o que Paulo está argumentando é que primeiro a morte precisa ser vencida, a morte precisa acontecer para que então nós possamos ter esse novo corpo glorificado. A morte é o processo natural da vida. A gente nasce com uma certeza de que um dia a gente vai morrer. Só que o morrer não é o fim em si mesmo, mas o morrer é o início de um outro processo, que é o processo dessa transformação para esse corpo glorificado, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo está estabelecendo aqui aqueles que vão ressuscitar em Cristo Jesus, que foram afetados pela ressurreição do Cristo. Ele não está trazendo aqui de uma forma geral. O destino daqueles que morreram sem Cristo Jesus é outro. Esses vão ressuscitar, mas não para a vida eterna e não para o corpo glorificado.
eles vão ressuscitar para a morte eterna, né? Para a morte eterna, na ausência de Deus, né? Para o restante da eternidade. O processo de se tornar uma árvore, a semente precisa ser enterrada e nutrida, né? Então, aqui a gente já viu que o corpo, antes de se tornar um corpo glorificado, ele vai primeiro precisar passar pela morte. Lá no versículo 50 a 58, Paulo vai estabelecer um segundo tipo de caso, né? Que são aqueles que não vão passar pela morte, que é uma minoria, se a gente olhar na história da humanidade, né? De tudo que a gente já viveu, de todas as pessoas que já morreram em Cristo Jesus, né? Talvez a gente, né, vai morrer em Cristo Jesus antes da volta ou não, né? Mas aqueles que estarão vivos ainda, o que vai acontecer com essas pessoas? Isso ele vai tratar lá a partir do versículo 50. Né? O texto então nos expõe que o corpo glorificado não virá antes que a morte chegue a todos nós. É o ciclo natural da vida. A morte, no entanto, não é o cessar. O texto não nos dá um indício para crer em um corpo totalmente descontinuado do nosso, ou somente um corpo imaterial. E aqui às vezes a gente tem algumas visões erradas acerca de como é esse corpo, né? Muita gente pensa que vai virar um fantasminha camarada, né? Que a pessoa ela vai deixar a sua materialidade e ela vai ser apenas um espírito vagante, né? Quem já não teve essa mentalidade? Ou alguns pensam que essa pessoa precisa evoluir até na reencarnação ela chegar ali aonde ela tem que chegar. Mas as Escrituras, aqui elas nos ensinam que a morte ela precisa chegar para todos. E que depois dessa morte é quando Deus chama essas pessoas, que essas pessoas irão o quê? Ressuscitar num piscar de olhos com o seu corpo glorificado. A gente não passa a ser um espírito vagante, uma alma que vai ficar aí procurando um corpo, né? Mas antes, a morte, ela é o prenúncio dessa ressurreição quando Cristo nos chamar. A partir do versículo 39 até o 42, ele começa a utilizar a segunda analogia. A primeira analogia que ele utilizou, a gente viu que é duas analogias. A primeira foi da semente e da planta. Agora ele vai falar da analogia da carne, do corpo, né? Do corpo em si. E aí ele diz o seguinte, versículo 39, nem toda a carne é a mesma, porém a um é dado a carne dos seres humanos, a outro a carne de animais, a outro a aves, a outro a peixes. Então Paulo está fazendo aqui uma distinção nos versículos 39, 40 e 41, de diferentes tipos de carne, diferentes tipos de corpo e diferentes tipos de glória. A gente vai ver isso, versículo 39, 40 e 41, que esse corpo vai ressuscitar. O que ele está falando é que na criação, Deus deu uma materialidade diferente para cada criação sua, né? Uma carne é dos seres humanos, outra carne é dos animais, das aves, dos peixes, dos répteis, né? Cada um possui uma corporeidade, uma carne diferente. E assim também, Deus há de revestir esse novo corpo com uma nova corporeidade, algo novo, inusitado, preparado pelo próprio Deus para essa pessoa, né, específica, para esse corpo glorificado. E por que a gente entende que possivelmente esse corpo é um corpo tangível, né, um corpo material? Olha o que o versículo 40 vai dizer: também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos celestes. Paulo faz essa indicação, a distinção entre algo que é terrestre e algo que é celestial. Esse corpo, ele vai estar revestido de uma celestialidade, né? Ele vai estar revestido de algo que é de algo imaterial, mas ele também continua com a sua materialidade. Isso porque quando a gente olha para o Cristo que ressurgiu e que aparece nos evangelhos, parece ser um Cristo tangível, um Cristo que se alimenta, que ele come, né, com os discípulos, um Cristo que pede para o Tomé tocar no seu corpo,
um Cristo que é visto pelas pessoas, então há uma materialidade, né, e uma similaridade, uma continuidade. Esse Cristo, ele continua com a materialidade, mas há também uma descontinuidade, algo de diferente. Então, o que é essa descontinuidade? Eu não creio que a gente vai ter exatamente a mesma aparência, porque e aqui eu estou falando, eu não creio, tá? A Bíblia não fala muita coisa sobre isso. E aí eu não creio, justamente porque a nossa aparência, ou essa decadência da nossa aparência, ela vai acontecendo de acordo com o resultado do pecado em nós, certo? Porque sem o pecado não haveria morte, sem o pecado não haveria o sofrimento, a doença, o labor, né, as rugas, tudo isso faz parte do quê? Do resultado e da consequência do pecado em nós. O corpo glorificado é um corpo não afetado pelo pecado e pela morte, então ele tem que ser diferente, né? E aqui o próprio Cristo, quando ele aparece lá para as mulheres, e as mulheres veem Cristo, elas de cara já reconhecem a Jesus? Não, né? Elas conversam, pensam que é até alguém que estava ali, e aí quando ele se revela, elas reconhecem que ele é o Cristo que ressurgiu. E quando Jesus se apresenta àqueles que estavam a caminho de Emaús, os discípulos, eles reconheceram? Fez uma longa caminhada, comeu com eles, e depois Cristo se revelou e eles então reconheceram, né? E quando ele se apresenta com os discípulos reconhecem justamente pela sua saudação, quando ele chega e diz o quê? Paz esteja convosco, né? Então eles reconhecem nos 3 casos, Jesus precisou se manifestar para eles, para que eles reconhecessem que era o Cristo que havia ressurgido. Ou seja, me parece que esse corpo glorificado do próprio Cristo é um corpo diferente desse corpo do Cristo que foi pendurado no madeiro. Mas isso aqui é só uma indagação minha, né, a partir do que a gente lê aqui. Então, existe um processo que é tangível, de materialidade, mas esse corpo também ele vai ser revestível do intangível, da imaterialidade, né? Então você tem essas duas questões, né? O versículo 41 fala da distinção de glória, diz assim, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, das estrelas, porque até entre as estrelas há diferenças de glória, né? O que o texto está dizendo? Que cada ser que Deus criou, né, esses luminares, e a glória que apresenta o que? O brilho, a majestade delas também, mas a majestade que aponta para o próprio Deus, né? O próprio Deus diz lá em Isaías 42:18 que toda a glória é minha e a ninguém mais eu darei a minha glória, toda a glória pertence a Deus. Os nossos corpos, quando foram criados lá no Éden, lá em Adão e Eva, eles foram criados o que? Imagem de Deus. Ser criado à imagem de Deus é carregar nesse corpo a própria glória de Deus, porque a glória, ela tem a ver com a imagem de Deus. Quando a gente diz assim, olha, lembra que a gente já conversou sobre a glorificação a Deus? Glorificar a Deus é mostrar a imagem de quem Deus é, o atributo de quem Deus é. E se o ser humano é criado à imagem de Deus, ou seja, você olha para ele e olha para o próprio Deus, né, e vê essa glória de Deus, então você vê a glória de Deus nesse ser humano. No entanto, essa glória ela é perdida quando o pecado corrompe, mancha o ser humano. E agora, quando esse corpo glorificado, nós estivermos nele, né, novamente a glória será restaurada a esse corpo, né? A imago Dei, a imagem de Deus, ela vai ser restaurada em nós. Essa imagem que um dia a gente carregou no Éden, mas que por conta do pecado ela foi manchada e ela foi ofuscada. Versículo 42 a 44, agora Paulo começa com 4 comparações. Já falou das 2 analogias, né, que semente, planta e a analogia do corpo, e agora ele fala de 4 comparações. Ele diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se no corpo da corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se na desonra, ressuscita-se na glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se
no poder. Semeia-se no corpo natural, ressuscita-se no corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, dos versos 42 e 44, ele traz 4 comparações aqui, daquilo que é o nosso corpo hoje, o corpo terreno, terrestre, material e natural, e daquilo que será o corpo glorificado quando nós estarmos com Deus. Ele diz o seguinte: aquilo que é incorruptível, ele vai se encher da incorruptibilidade. Aquilo que é desonroso, da glória, da fraqueza, do poder. Aquilo que é natural, da espiritualidade. A comparação de Paulo coloca-nos diante de uma realidade, que é a realidade das limitações do nosso corpo e as limitações da nossa existência no aqui e no agora, né? Então essa é a primeira coisa. A primeira coisa que ele aponta aqui, né? Ele vai apontar para esse corpo também, para a esperança, para a transformação, para esse futuro. Mas ele fala primeiro desse corpo que a gente possui agora. E esse corpo ele é limitado. E aí por isso que a gente precisa desafiar e depor qualquer tipo de teologia hoje triunfalista, que pensa ou que quer fazer do corpo agora o corpo glorificado. O corpo agora não é o corpo glorificado. Ele tem a mazela, ele sofre por conta do pecado, das doenças, né? E o corpo ele vai então ser acometido hora ou outra com tudo isso, né? As rugas vão chegar, a velhice vai chegar e tantas outras coisas que a gente, o corpo natural, né? É o processo natural da vida. A teologia triunfalista é aquela teologia que pensa que pode viver sem doenças, que a fé basta, né? Eu tendo fé, eu não vou ter doenças nenhuma. Eu tendo fé, eu vou conseguir viver sem pecado. Eu nunca vou sofrer na minha vida, né? Eu tendo fé, eu vou alcançar tudo aquilo, né, que eu quero, tudo aquilo que eu desejo, né? As portas elas vão se abrir. É quando Paulo coloca que a corruptibilidade, né, literalmente a palavra ela é algo que se deterioriza, algo que é corrompido, algo que vai esfalecer, que vai deixar de existir. Sabe o corpo? Você coloca lá, a gente já enterrou, né? Aí às vezes pessoas próximas a gente, colocou lá no caixão, depois de um tempo tem que fazer o que com esse corpo? Fazer o quê? A exumação. Quando chega lá, o que tem? Só os ossos, né? Às vezes tem um pouco de cabelo, dente, as partes que restaram lá, que talvez duram um pouco mais, né? Mas a carne, tudo isso já deixou de existir. Então, isso que ele está falando é corruptível, ele deixa de existir, é desonroso, é fraco, é natural, né? Isso para algumas pessoas pode até ser uma boa notícia. Nós teremos um corpo diferente. Então, se você não gosta do seu corpo hoje, né, não gosta da sua aparência hoje, né, então aqui a promessa bíblica é que o corpo há de ser um corpo glorificado, um novo corpo que Cristo vai dar para a gente, né? Então aqui ele coloca justamente diante dessa realidade de um novo corpo, que é um corpo incorruptível, glorioso, poderoso e espiritual. E aí versículo 45 e 49, ele faz a comparação aqui de Adão, o primeiro Adão e o último Adão. Ele diz assim: pois assim está escrito, o primeiro Adão se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Ele faz essa citação lá de Gênesis 2:7. Lembra que eu falei que era 2 analogias, 4 comparações e uma citação? Então ele faz agora a citação de Gênesis 2:7 e vai discorrer acerca da citação. O primeiro Adão se tornou ser vivente, o segundo é espírito vivificante. Olha a diferença. O primeiro Adão, né, que sofreu com o fruto do pecado, ele precisou que soprasse nele vida. Lembra que Deus cria o ser humano e ele sopra nas narinas desse ser humano vida? E a partir do sopro de Deus ele se torna um ser vivente? Ou ele se torna um ser vivente? O segundo é espírito vivificante. Ele é o próprio Espírito que possui e que dá vida, e que esses corpos glorificados serão glorificados por esse último Adão, e não se nós hoje sofremos pela corrupção do primeiro, nós teremos vida
pela ressurreição do segundo, do último Adão, né? E aí o versículo 46 ele diz assim: o que vem primeiro não é espiritual, e sim natural, esse primeiro Adão. Depois vem aquele que é espiritual, o último Adão. O primeiro homem, ele é do pó da terra, é terreno, mas o segundo, ele vem do céu. João diz isso, né? Que ele veio do próprio céu, né? Filipenses 2, né? Diz que o próprio Deus não teve usurpação ser como Deus, né? Mas ele desce, se esvazia, se encarna, morre numa cruz, né? Então o processo ali desse Cristo que desce. Versículo 48, como foi o homem terreno, assim são os demais que são feitos do pó da terra. Ou seja, nós sofremos a influência de quem? Do homem terreno, de Adão. Assim são os demais, a gente, feito do pó da terra. Mas como é o homem celestial, assim também são os celestiais, né? Como nós seremos. Aí fala desse processo de continuidade e descontinuidade, aquilo que nós seremos. Versículo 49, e como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. E isso é maravilhoso, né? Então, nós teremos uma nova imagem, um novo corpo, uma nova glória, porque Cristo é o próprio Espírito vivificante que nos deu essa nova vida. E aí ele continua no versículo 50, né, até lá no final 58, trabalhando agora acerca desses corpos que não vão morrer, mas que serão transformados. Claro que todos serão transformados de alguma forma, né? Aqui ele está falando da transformação enquanto vida, né? Se já é algo inimaginável, né? De coisa de filme mesmo, né? A gente pensar num corpo, num instante, né? Imagina, olha, aquilo que era pó se tornou agora ser vivente, num instante, num piscar de olhos. Aquilo que estava morto agora está ressuscitado, né? Imagina aquele que está vivo, né? E quando Cristo volta, também no piscar de olhos, né, ele vai experimentar dessa glorificação do próprio corpo enquanto vivo. Versículo 50 diz o seguinte: quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O que ele está dizendo é que o céu, ele precisa de um novo corpo. É necessário que a gente tenha um novo corpo para que a gente consiga viver nesse céu. Eu imagino aqui que a glória de Deus é tão grande que esse corpo aqui, ele não aguenta a glória de Deus. Esse corpo aqui não aguenta a luz do divino, a luz que emana do próprio Deus. Lembra lá Moisés, quando o povo pede para ver a glória de Deus, Moisés pede ali, o que Deus fala? Olha, a minha glória vocês não podem ver, porque nenhum homem viu e sobreviveu, mas eu posso, fica ali de costa para o monte que eu vou passar, né? Você vai ter um lampejo disso. Só esse lampejo fazia que Moisés descia com o rosto brilhando, e as pessoas não sequer conseguiam olhar para o rosto de Moisés. Imagina a totalidade da glória de Deus. Ou seja, o corpo precisa ser glorificado justamente para poder viver com esse Deus maravilhoso e glorioso que a gente tem. É isso que acontece com os anjos, né? Lá em Isaías 6, os anjos, eles adoram a Deus, e eles tinham 6 asas, diz ali, né? E 2, eles faziam o quê? Cobriam o rosto. Os anjos cobriam o rosto cobrem o rosto diante da majestade e da glória de Deus. Anjo, um ser celestial, cobre, né? E diz: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, né? Olha a grandeza desse Deus. Versículo 51 diz o seguinte: eu vou lhes revelar um mistério, né? Paulo está falando, olha, agora eu quero contar para vocês algo aqui, um mistério. Mistério é algo que precisa ser revelado, né? A Bíblia tem vários mistérios que foram revelados e alguns que ainda não foram revelados, ou ainda não foram e só serão quando Cristo e Deus quiser que sejam revelados, né? Mas o que é suficiente para a nossa salvação está aqui, revelado. Versículo 51 diz o seguinte: eu vou lhe revelar um mistério. Nem todos morreremos, dormiremos, mas todos seremos transformados, vivos ou mortos. Paulo aponta agora para essa realidade nova, de que todos seremos transformados.
A mensagem da ressurreição e desse corpo glorioso é a mensagem da transformação das realidades, daquilo que antes sofria pelo pecado, mas que agora vai ser transformado e que vai sofrer agora com a glória de Deus, né? Sofrer da uma boa maneira de dizer, né? Vai ser impactado pela própria glória de Deus. O velho já não pode mais suportar o novo, mas esse novo precisa ser revestido dessa novidade, disso que Deus há de revestir essas novas realidades do nosso corpo. Versículo 52 diz: no momento, num abrir e fechar dos olhos, pisquem, é nisso, né? Num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, né? Paulo tinha certeza de que ele já subiria enquanto vivo, né? E aí a gente ainda está aguardando essa ressurreição de Cristo. Quando haverá essa transformação? Ao morrermos? Não, a morte não é a palavra da transformação. A palavra da transformação é quando a trombeta soar e o nosso mestre nos chamar. Daí então, no momento, nós seremos transformados. E ele diz assim, versículo 53, porque é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade, né? A gente tem a tendência de fazer filme daquilo da onde o homem quer chegar, né? A ficção científica é isso, né? É quando o homem imagina um futuro, cria um futuro numa ficção científica, e alguns desses futuros depois chegam à realidade, né? Sei lá, antes de criar o avião, o homem já havia colocado nos filmes aí coisas que voam, né? Porque o homem queria voar, né? Antes do homem chegar à lua, o homem já imaginava chegar à lua. Ou seja, a ficção, ela se torna depois uma realidade, né? E algo que a gente vê nos filmes é o quê? A imortalidade, né? O ser humano gosta de fazer filme onde você tem seres imortais, pessoas que não vão morrer. Isso é uma realidade? Vai ser uma realidade. Quando Cristo nos ressuscitar, esse corpo mortal, ele vai alcançar a imortalidade. Isso não é algo que o homem pode alcançar, com nenhuma fórmula mágica, nenhuma poção mágica. Mas isso é algo que o Cristo, ele vai dar para a sua igreja. Numa perspectiva, né? Numa perspectiva de olharmos para a eternidade, nós já começamos a nossa eternidade. Se a morte é simplesmente o passar da semente para a planta, então ela não é a cessação de algo. A morte não traz a nossa cessação. A morte, ela traz essa transformação esperada. A morte daqueles que estão em Cristo Jesus, né? Então, a morte, nesse sentido, para os cristãos, é justamente revestir o corruptível da incorruptibilidade e o mortal da imortalidade. E quando este corpo, mas Deus não quer que a gente deseje a morte, né? Por conta disso. O próprio Paulo fala assim, olha, para mim viver é Cristo, morrer é lucro, mas, né, eu quero continuar vivendo para que eu possa fazer ainda muito mais para Cristo, né? Para que eu possa continuar exercendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E quando então o corruptível se revestir da incorruptibilidade e o mortal da imortalidade, então se cumprirá a morte. Tragada foi a morte pela vitória. Aonde está, ó morte, a sua vitória? Aonde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força da lei é o pecado. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Os textos lidos aqui do versículo 54 a 57 falam da vitória. A vitória do Cristo ressuscitado sobre a morte, sobre a corrupção, sobre o pecado. A palavra final é que Cristo venceu. Cristo é vitorioso. E essa igreja há sim de ser uma igreja triunfante. Nós não dizemos que ela é triunfante hoje no sentido de que nós já vencemos isso, mas Cristo já venceu. E Ele já nos prometeu, né? Lá diz lá que, olha, eu a partir da minha morte, de ressurreição, eu estou indo para o Pai preparar lugar para vocês. Eu vou preparar lugar para vocês.
A mensagem da ressurreição é palavra de restauração, é palavra de transformação, é palavra de redenção, é palavra de esperança, né? A própria natureza geme esperando o dia em que o seu Redentor há de redimi-la. A gente vê como que a natureza geme pelo Criador, né? Com tantas ações da natureza se rebelando contra a exploração que o ser humano faz com ela. E ela espera o dia em que ela há de ser redimida pelo seu Criador. Todas as coisas que foram maculadas pelo pecado, toda a estrutura pecaminosa há de ser restaurada pela palavra da ressurreição. E aí Paulo finaliza versículo 58 dizendo: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho de vocês não é em vão. E não é em vão porque o próprio Cristo ressuscitado, ressurreto, Ele garante a vitória dessa igreja, Ele garante a esperança, a transformação. É para isso que a gente age. A gente vai alcançar a transformação plena aqui? Não. A gente vai alcançar a incorruptibilidade? Não. A gente vai alcançar a restauração? Não. Mas nós proclamamos o reino de Deus que faz isso. A gente não precisa só esperar lá para o futuro dia que Jesus vai fazer. A igreja como a gente já procura demonstrar essa ação de Deus por meio da sua ação. É a igreja que redime, que restaura os relacionamentos. A igreja que compreende a sua missão. Por isso que nós somos comunidades. Não é para ouvir uma bela mensagem, não é para ouvir um louvor, não é para vir aqui aos domingos. Nós somos cristãos porque nós trazemos a mensagem do Cristo ressuscitado, mensagem de esperança, de redenção, de restauração e de vida. Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus, o dia em que os nossos corpos serão glorificados. Quero orar com você nesse momento, Pai. Quero te agradecer, ó Deus, por essa mensagem, pela Tua palavra, te agradecer, Jesus, porque eu creio que essa é uma mensagem de esperança para os nossos corações, uma mensagem de vida para as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, eu rogo, Pai, para que o Senhor já comece a transformar as realidades das pessoas que estão aqui por meio dessa mensagem da ressurreição, Pai. Deus, que nós possamos olhar para esse Cristo, Pai, e a nossa vida seja transformada pelo fruto desse Cristo ressurreto. Traz transformação, Pai, traz restauração, traz redenção a esses corações, traz, ó Deus, Pai, esperança ao desesperado. Pai, que nós possamos compreender que tudo aqui que é terreno um dia vai ficar, Pai. Mas que aquilo que nós temos com o Senhor e aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, isso há de ser para a eternidade, Pai. O nosso relacionamento contigo, Pai. Nós, como comunidades, que hoje nós ansiamos, esperamos, nós rogamos, nós falamos dessa mensagem, um dia nós estaremos com o Cristo glorificado. Nós estaremos com esse Cristo, tendo comunhão com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Oh Deus Pai, nós vemos, imaginamos quão maravilhoso será esse dia, Pai. E como igreja, nós pedimos que o Senhor nos ajude, Pai. Nos ajuda, ó Deus Pai, a carregar essa mensagem de esperança, redenção e transformação nos nossos corações, ó Pai. É essa a minha oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Né? Só lembrando, semana que vem, culto de ação de graças, né? Então vamos trazer os nossos motivos aí de gratidão a Deus, né? Diante dele. Com o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e para todo sempre. Deus abençoe
semana de cada um. Deus abençoe a cada um.